muito condicionada. Não anexa o progresso a uma agenda tecnológica, como muitos autores. Anexa-o a uma agenda jurídica e política, muito condicionada. Não falei no Herder, poderia ter falado aqui no Herder, que é claramente um autor que faz uma crítica das visões do progresso no século XVIII. Nietzsche é também um outro autor que vai pensar de forma muito crítica as visões progressivas ou progressistas da história. E temos, já no século XX, um autor muito sugestivo, que ganhou muita reputação no seu tempo, que defendeu justamente uma visão muito, na altura foi interpretada como tal, como pessimista, decadentista da história. Ele publicou a sua grande obra, a sua obra máxima, ou magna, A Decadência do Ocidente, no final da Primeira Guerra Mundial, até 1822, e ele defendia justamente uma teoria da inevitabilidade do fim das civilizações, da sucessão de civilizações, sendo que a obra dele anunciava o fim do Ocidente, ou seja, o fim do Ocidente como grande civilização mundial e o início de outras civilizações não ocidentais. Mas aquilo que nós conhecemos mais é isto. O cartoon, de facto, a nossa visão hoje do progresso é uma visão muito simplificada, muito fácil de transmitir. E, essencialmente, o que nós hoje temos é uma versão laica e uma versão técnica do progresso, com dois conceitos fundamentais. O conceito do technological fix, a ideologia tecnológica, que está bem representada nesta imagem, não é? Para quem não consegue perceber o tamanho da letra, o indivíduo que está ali pendurado recebe um estímulo do sujeito que está em cima dizendo: não te preocupes, a tecnologia vai resolver o assunto, vai salvar-te, não é? Portanto, por um lado, há uma visão salvífica de que não há nenhum problema que nós tenhamos hoje, seja de natureza moral, ética, económica, ambiental, climática, para o qual não existe uma solução técnica. E a outra dimensão da nossa concepção de progresso é justamente a de que, enquanto o produto interno bruto estiver a crescer, as coisas vão correr sempre bem. No entanto, sabemos que não é assim. Este ciclo de conferências mostrou, com várias cores, vários matizes, que não é assim. E, na verdade, nós sempre soubemos que não era assim. É aquilo que eu chamo a síndrome de Roma. Mesmo nas épocas mais otimistas da história da Europa, nós, a partir do século XVIII, nós temos o fenómeno de Roma, a inquietação de Roma. Porquê é que Roma caiu? Será que Roma caiu? O que é isso, a queda do Império? Pelo menos desde o Edward Gibbon até uma obra que, aliás, está traduzida para português, de um grande arqueólogo britânico, uma obra maravilhosa de Brian Ward Perkins, saída há poucos anos atrás, que o tema de Roma aparece sempre de forma recorrente. E é muito curioso porque a forma como nós interpretamos a queda de Roma diz muito acerca da nossa visão do futuro. É muito interessante porque, nos últimos anos, no âmbito dos programas de ciência da Comunidade Europeia, têm surgido estudos sobre Roma. E, curiosamente, o Ward Perkins faz parte de uma corrente mais ligada à arqueologia, não tanto à história, mas à arqueologia, que é uma corrente fundamentalmente que defende a tese de que Roma caiu mesmo. Houve uma queda de Roma, houve um colapso da civilização romana. Em contrapartida, há uma corrente de historiadores mais franceses e alemães que defende uma transição suave a partir do século III até ao desaparecimento do Império. E eu diria que a forma como nós olhamos para Roma diz muito também acerca da forma como nós olhamos para o nosso futuro. Pessoalmente, eu penso que o Ward Perkins tem bastante mais razão do que os nossos colegas historiadores que defendem uma transição suave, por uma razão muito simples. Se nós submetermos Roma a uma grelha de indicadores, nomeadamente a população, o urbanismo, a tecnologia, o comércio e os mercados, a lei e a ordem, o conforto e a qualidade de vida das populações, nós, de facto, percebemos que durante Roma e depois da queda de Roma, houve uma mudança absolutamente brutal, não é? Portanto, nós hoje temos informação rigorosa que nos permite, por exemplo, afirmar que, em algumas zonas do Império, a população, na geração seguinte, 2 gerações a seguir, perdeu 75% dos efetivos. Ou seja, houve um fenómeno de morte maciça, desaparecimento demográfico maciço.
A roda de oleiro foi esquecida no sul de Inglaterra. A roda de oleiro foi esquecida no sul de Inglaterra. Os mercados globais que faziam transportar o garum, por exemplo, que era produzido em Portugal, no Portugal romano, para a Turquia, essas rotas comerciais desapareceram completamente. E eu penso que há um indicador que ajuda a perceber tudo isto. Roma, a partir do século I, depois de Cristo, manteve-se como uma cidade com 1 milhão de habitantes durante vários séculos. No século IV já terá diminuído para menos de 1 milhão de habitantes. Eu não sei se algum dos presentes ou daqueles que me seguem através da internet tem a noção de quando é que na Europa voltou a acontecer essa coisa rara de uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes. Ou seja, entre o final do século IV e 1810, não houve nenhuma cidade com 1 milhão de habitantes. Foi Londres, no início do século XIX, a primeira cidade que conseguiu produzir uma população de 1 milhão de habitantes. Portanto, Roma caiu. Roma caiu. Roma não houve declínio suave. E justamente o problema aqui, no fundo, é que as transições são conceitos relativamente neutros. E nós temos que qualificar o que é uma transição, ou pelo menos aquilo que a transição procura evitar. A transição é o contrário de uma continuidade e é também o contrário de um colapso. E nós hoje estamos numa situação absolutamente singular, única na história da humanidade, porque Roma foi uma civilização que caiu ocupando áreas territoriais de 3 continentes, a Europa, uma parte fundamental da Europa, uma parte da Ásia, uma parte da África, mas hoje a civilização que nós temos é claramente global. Hoje não tínhamos ilusões, hoje a nossa civilização é claramente global. A Europa é uma pequena província de um mundo muito mais vasto. E quando olhamos para os nossos Gibbons, não é? Os nossos investigadores contemporâneos sobre o curso da civilização, há uma literatura imensa, eu trago-vos apenas aqui dois slides, não é? Desde Roy Woodbridge, o famoso Jared Diamond, que trata justamente da categoria de colapso, o Richard Weinberg, o Mark Lynas, um personagem um pouco mais panglossiano, mais otimista, como o Friedman ou o James Hansen, nós de facto interrogamos sobre para onde é que caminhamos. Esta transição é em direção ao quê? Bom, a proposta que faço aqui é de que, embora não seja nada fácil, estaremos ainda em condições de evitar o colapso, seguir um caminho, uma transição para a sustentabilidade. Como eu disse, não é fácil, mas julgo que só, assim como existe arrogância intelectual por parte dos otimistas, críticos, também existe alguma arrogância do pessimismo. Eu não quero entrar por essa via e, portanto, mantendo um espírito crítico aberto, eu diria que há uma vereda estreita no caminho da transição para a sustentabilidade, sobretudo no caminho da grande transição, que é, digamos, a minha tese central, e vamos tentar seguir por ele, não é? Seguir por essa via. Entrando no nosso tempo, o que é que torna obrigatória a transição epocal, a nossa transição epocal? Bom, aqui repito, enfim, um tema que os meus amigos já consideram certamente muito cansativo, que é o tema da crise global do ambiente, não é? Que é um tema que me parece que é o que caracteriza a nossa época, não é? A nossa época é uma época de multicrises, evidentemente, mas a crise estrutural, a crise ontológica, nós temos uma crise política, uma crise económica e financeira, uma crise da identidade cultural, do multiculturalismo, com certeza temos isso tudo. Mas temos, sobretudo, no centro, o pulsar, o coração, onde bate a diferença entre transição e colapso, é uma questão ontológica do ambiente. É uma crise ontológica, a crise ambiental. E, muito rapidamente, até para pegar um pouco naquilo que é a nossa associação obrigatória, não é? Hoje, quando nós pensamos na nossa crise económica e financeira, quando nós percebemos o estado absolutamente lamentoso ou lamentável
as duas coisas, da economia, os indicadores sociais de sofrimento, o desemprego, a pobreza, nós lembramos imediatamente da última grande depressão, a última grande depressão económica, que começou em 29 e que na verdade, continuou até 45. Não é? Portanto, sem a grande depressão não teria acontecido, seguramente, a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial é o último grande evento da Grande Depressão. E eu coloco-vos aqui em confronto com duas personalidades, uma grande figura, um grande estadista do século XX, o presidente americano Franklin Delano Roosevelt. Retiro aqui um pequeno excerto do primeiro discurso inaugural. Ele foi eleito por 4 vezes, aliás, por causa dele a Constituição foi revista e introduziu-se o aditamento que impede mais de 2 mandatos. Mas no primeiro discurso inaugural, em 33, Roosevelt, num discurso cheio de coisas que nos são familiares sobre a crise económica, a crise do sistema bancário, o desemprego, etc., ele vai buscar como fonte de esperança a natureza. Ele diz: Nature still offers her bounty. A natureza ainda oferece a sua abundância. Ou seja, em 33, em plena Grande Depressão, quando os bancos americanos estavam todos a entrar em colapso, não havia união bancária na América na altura, como hoje não há na Europa. Depois houve. O Roosevelt, para mobilizar alguma esperança nos norte-americanos, chamava a atenção para o facto que o capital natural, usando uma linguagem económica, estava intacto. Ou seja, que a América e o mundo tinham uma natureza extremamente abundante, cheia de recursos, de oportunidades, de possibilidades de manifestação da criatividade humana. Ora bem, eu não ouvi o Roosevelt em 33, mas ouvi o Sr. Anot Tong na Índia em 2009. E ele começa, nessa conferência, o seu discurso dizendo isto: My country is going to disappear underwater. Ele não disse boa tarde, meus senhores. Ele disse: o meu país vai desaparecer debaixo d'água. Não é? Portanto, é a República do Kiribati, é um arquipélago espalhado por uma grande área oceânica e que está a desaparecer. E, de facto, é um país cuja política pública é a compra de territórios noutros lugares para a população poder sair das ilhas que estão a ficar submersas. Portanto, a grande mudança da nossa crise hoje é que a natureza já não é um regaço acolhedor, como em 33, e é, pelo contrário, um universo em grande parte hostil e inóspito. E não é apenas no Kiribati, não é? Portanto, não é apenas no Kiribati. E, de facto, estamos a passar de uma era de risco. Todos nos recordamos do enorme contributo que o sociólogo alemão Ulrich Beck, em 86, aliás, no ano do acidente de Chernobyl, nos deu para compreender o nosso mundo com a sua obra Sociedade de Risco. Mas, de facto, o risco é um conceito relativamente brando comparativamente com aquilo que nós temos hoje. O risco, que aliás é um conceito indispensável para perceber uma área de negócios importante das companhias de seguros, o risco é comensurável. Não é? O risco implica um conhecimento da distribuição das possibilidades. Por exemplo, clássico, o risco dos acidentes rodoviários. O que nós temos hoje não são riscos comensuráveis, são riscos incomensuráveis. E isso tem outro nome, é a incerteza. A incerteza é aquilo que eu não posso calcular com rigor e a incerteza é aquilo que eu não posso segurar. Aliás, eu digo muitas vezes aos meus alunos, nas minhas aulas, que se quiserem perceber a diferença entre risco e incerteza, vejam o que é que as companhias de seguros cobrem e aquilo que não cobrem. Aí está. Portanto, é exatamente isso. E, de facto, portanto, eu passei as alterações climáticas, os resíduos de instalações nucleares, organismos geneticamente modificados, enfim, muitos outros, e há muitas outras áreas associadas àquilo que eu chamo crise global do ambiente, não são, de facto, cobertas e cada vez serão menos no futuro. E, no entanto, isto não é um aspecto ocasional. Este aspecto de uma era de risco que se transformou em incerteza, é aquilo que traça o nosso tempo. E, nesse aspecto,
devemos uma grande homenagem ao Paul Crutzen, o Prémio Nobel da Química de 95, um professor e investigador holandês, Paul Crutzen, que inventou esta expressão que me parece de um rigor absoluto. Ou seja, ele olhou para todos estes acontecimentos que nos preocupam e disse: estamos perante uma era nova. Isto não são coisas conjunturais, não são acontecimentos episódicos, isto é uma mudança na qualidade do sistema Terra e, portanto, o único sujeito, o único driver, a única força de transformação que está por trás disto é a experiência da humanidade, é o antropos, é a humanidade. Portanto, esta era, por muito breve que venha a ser, é a era do antropocénico, ou do antropoceno. E ele, enfim, falou nisto numa conferência e depois, em 2000, publicou um pequeno artigo a explicar o que é que pretendia e foi daí que eu retirei e traduzi esta pequena passagem, quando ele diz: determinar uma data mais específica para a alvorada do antropocénico parece algo arbitrário, mas nós propomos a segunda parte do século XVIII, embora tenhamos consciência de que propostas alternativas podem ser realizadas. Algumas podem mesmo incluir todo o Holocénico. O Holocénico, como sabem, é o período que aparece depois da última glaciação, há 12 mil anos, 11 mil anos, 12 mil anos. Contudo, nós propomos esta datação porque nos últimos 2 séculos os efeitos globais da atividade humana tornaram-se claramente notórios. E, evidentemente, há pessoas que defendem o antropocénico a partir, por exemplo, de alguns indicadores de natureza que têm a ver com a biodiversidade, propõem, por exemplo, a extinção dos tigres dentro de sabre ou dos mamutos como sendo o resultado da ação humana e, portanto, como sendo já uma forma de intervenção no ecossistema global da humanidade. Mas eu penso que o Crutzen dá-nos uma deixa muito interessante. O século XVIII. O século XVIII porquê? Por causa da Revolução Industrial. E, sobretudo, por causa da profunda revolução energética. No século XVIII, nós começámos a usar os combustíveis fósseis. Começámos a usar o carvão, começámos a fazer uma transformação da terra. Começámos a transportar o carbono que estava há milhões de anos concentrado na litosfera e começámos a transportá-lo através das nossas atividades industriais, do aquecimento das cidades, do transporte das pessoas e dos bens, começámos a transportá-lo para a atmosfera e para a hidrosfera, para os mares e para os oceanos. Isso realmente é, de facto, uma questão central. É uma questão central, é uma questão simples na causa, mas muito complexa, não é? Porque quando pensamos nos problemas da crise ambiental e quando pensamos nos problemas da resposta à crise ambiental, nós temos aquilo que se chama os wicked problems, não é? Portanto, os problemas que são intrincados, que são agudos, que são aqueles que estão sempre a saltar, não é? E desafiar-nos. No fundo, problemas de planeamento, por exemplo, quando falamos em políticas públicas e gestão, com implicações multidisciplinares, que são complexos de formular e ainda mais de resolver, envolvem informação incompleta, contraditória, mutável, mudam de formato, consoante o ângulo de abordagem e requerem, de facto, múltiplas entradas e abordagens. Muitas das questões associadas à crise ambiental, às questões que nós discutimos aqui no teatro sobre transição, são, de facto, wicked problems. São problemas onde, efetivamente, nós temos que ter a humildade de reconhecer que abordamos sempre parcialmente o tema e há sempre aspectos que falham e que podem alterar, quando devidamente tratados, o enquadramento da questão. Mas, porquê? Porquê é que o ambiente é a mais profunda das crises? Bom, eu proponho-vos aqui 6 características que são, de facto, distintivas da crise ambiental. Ela é, de facto, a única grande crise com uma dimensão planetária, ou seja, não há nenhum domínio, nenhuma área geográfica, nenhum grande subsistema do ecossistema Terra que escape. Eu pus ali a atmosfera só para vos dar, enfim, o exemplo de que nas alterações climáticas, que têm uma sede fundamental na atmosfera, nós temos o problema das alterações climáticas em todo o planeta, mesmo em zonas, como é o caso da Antártida ou da Groenlândia, onde não existem causas, portanto não há nenhumas emissões de gases com efeito estufa antropogénicas a partir da Groenlândia ou a partir da Antártida, mas, curiosamente, nessas latitudes
a mudança climática sente-se com mais violência, com mais força. É também uma crise com uma nota de reversibilidade. O desaparecimento das espécies, por exemplo, a biodiversidade em perigo é o exemplo. Quando uma espécie desaparece, desaparece para sempre. Nos filmes de Hollywood é possível reconstituir, mas é só nos filmes de Hollywood. Temos uma aceleração acumulativa, ou seja, é uma crise que se alimenta no tempo. As alterações climáticas, como eu vos disse, começaram em meados do século XVIII, há 250 anos. Evidentemente que aceleraram estrondosamente nos últimos 40, 50 anos, mas não é, de facto, uma crise em que existe uma relação causa e efeito imediata. Não, as coisas demoram o seu tempo, vão-se acumulando de forma insidiosa. Claro que as alterações climáticas é talvez o tempo longo, mais claro, não é? Mas há outras. A contaminação, por exemplo, dos lençóis freáticos por uma agricultura agroquímica é uma coisa que demora 30, 40 anos, não é? Portanto, a fazer-se sentir. Depois temos ainda uma quarta característica, que hoje já é clara, que é o descontrole crescente, ou seja, aquilo que alguns autores trabalham no âmbito da chamada segurança ambiental. Isto é, quando a crise ambiental torna um território, um espaço geográfico, que pode ser também um espaço político, pode ser uma nação, pode ser um Estado, incapaz de suportar a sua população, ou seja, quando a carrying capacity, a capacidade de carga de um território, deixa de poder suportar a sua população, nós temos problemas de coesão social e de natureza política. O Ban Ki-moon, o secretário-geral da ONU, foi, aliás, das primeiras pessoas de grande nível político a dizer claramente que nós temos guerras no mundo hoje que são guerras que têm uma raiz, não são a única, exclusivamente, mas têm uma raiz claramente ambiental. Ele dava o exemplo do Darfur. O conflito do Darfur, na perspectiva do Ban Ki-moon, era um conflito que tinha uma causa essencial, principal, na degradação dos ecossistemas. Antes, eles suportavam pastores e agricultores, agora deixaram de poder suportar esses pastores e agricultores. Depois temos também uma outra dimensão da crise ambiental, que é uma dimensão mais psicológica, mais sociológica, e que é o seguinte: a crise ambiental, porque é de facto uma crise ontológica radical, é a sexta característica, desafia-nos no centro da nossa própria identidade. Eu penso que só isto é que pode explicar os fenómenos de retorno a uma espécie de analfabetismo voluntário de muitas correntes de opinião. Estou a pensar, por exemplo, o Partido Republicano na América, transformou o ódio a tudo aquilo que tem a ver com alterações climáticas e crise do ambiente numa espécie de artigo de fé. Para ser membro do partido é preciso jurar que não acreditamos em alterações climáticas, como se as alterações climáticas fossem matéria de crença, não é? Isto significa que pessoas que olham para a crise ambiental como sendo uma questão de matéria de crença são pessoas que já perderam uma parte fundamental da sua capacidade intelectual. Não é? Portanto, ou seja, um dos impactos importantes da crise ambiental é a destruição da massa cinzenta em muitas pessoas. E essas alterações climáticas, de facto, produziram-se numa rapidez, em termos de história da Terra e mesmo de história humana, surpreendente. Nós hoje temos meios de identificar a composição química da nossa atmosfera desde pelo menos há 800 mil anos, com rigor, observando as atmosferas fósseis que ficaram conservadas nos ice cores, não é? Nas amostras de gelo que conseguimos identificar na Groenlândia ou na Antártida, e sabemos perfeitamente que a atmosfera, na altura da Revolução Industrial, teria, em termos de dióxido de carbono, teria à volta de 270 a 280, enfim, há aqui uma pequena diferença, porque há as chamadas curvas de Killing, não é? Portanto, mas à volta de 270 ppmv de CO2. E a União Europeia, antes desta fase febril das dívidas soberanas, tinha definido como objetivo da política interna e externa da União, ou seja, da diplomacia climática da União, que não se deveria ultrapassar 450 ppm de CO2, na medida em que se considerava
enfim, embora exista uma polémica muito viva sobre este limite de 450 ppm vezes CO2, considerava-se que mais do que isso, não é? Mais do que isso, seria entrar numa zona muito perigosa, uma zona em que as alterações climáticas iriam acarretar, no final deste nosso século, mudanças de temperatura média de mais de 2 graus centígrados. Ou seja, há aqui uma escolha, um compromisso, uma constatação também de que até 2 graus de mudança média da temperatura em relação ao período pré-industrial essa mudança é uma mudança não só inevitável, como talvez seja uma mudança que pode ser gerida com transtornos. Agora, mais do que isso, torna-se complicado. E, portanto, a política europeia, neste domínio, tem sido a política no âmbito da Convenção de Clima e no âmbito do Protocolo de Kyoto, que faz parte dessa Convenção, tem sido a de tentar que as concentrações de CO2 não ultrapassem os 450 ppm de CO2. Isto significa uma política dupla, uma política de mitigação. Mitigação significa diminuir as emissões de forma a garantir que não há uma concentração para lá desse limite, e de adaptação, porque mesmo com 2 graus nós vamos ter mudanças. Se neste momento em que a mudança não atingiu sequer 1 grau centígrado, já sentimos na pele as ondas de calor, os fenómenos meteorológicos extremos, evidentemente com mais 1 grau, que me parece perfeitamente inevitável, certamente que vamos ter impactos perigosos. Todavia, mais perigoso do que 2 graus será 3 graus, mais perigoso do que 3 graus serão 4 graus. Esta é a lógica, digamos assim, da posição europeia, e a verdade é que essa lógica, de facto, não conseguiu proselitismo, não conseguiu convencer, de facto, o resto do mundo. Houve alguma esperança até Copenhague, a China, a Índia mostraram muita abertura em relação a esse objetivo. Os Estados Unidos, com o novo presidente, o presidente Obama, também mudaram a sua política, mas as coisas correram mal e, de facto, em Copenhague, na COP15, em dezembro de 2009, as coisas falharam e, neste momento, nós estamos verdadeiramente à deriva em matéria de mitigação. Em vez das 37 gigatoneladas de CO2 dos anos 90, nós hoje andamos perto das 50 gigatoneladas de CO2 de emissões. Chegámos ao final do prazo de validade de Kyoto, 31 de dezembro de 2012, sem alternativa. E, last but not least, quem acredita na providência tem aqui um sinal. No Dia da Europa, 9 de maio de 2013, ultrapassámos a barreira dos 400 ppm. Não dos 450, mas dos 400 ppm vezes de CO2. Ou seja, uma quantidade de concentração de CO2 na atmosfera que, historicamente, terá ocorrido apenas há 3, 4 ou 5 milhões de anos, ainda antes da existência da nossa humanidade como civilização. E, mais uma vez, as seguradoras. Ou seja, neste momento, é um aspecto lamentável, temos que reconhecer a tristeza de tudo isto. Há um silêncio das políticas públicas a nível das alterações climáticas. Há um silêncio ensurdecedor na Europa. Ensurdecedor na Europa. Há um silêncio cúmplice nos Estados Unidos, infelizmente. Talvez o único país do mundo onde existe alguém a nível do governo que fala neste assunto seja a China. Honra seja feita ao governo chinês, porque em relação a todos os outros países do mundo as preocupações são outras. Quem é que fala sobre isto hoje? Falam os negócios, as companhias de seguros, os think tanks económicos, os think tanks financeiros. Curiosamente é aí que nós temos gente a falar sobre isso. Ainda há menos de um mês, em Londres, uma reunião das companhias seguradoras mundiais alertava justamente para este esquecimento. Não é? E dizia o porta-voz desse grupo de seguradoras, que os governos podem ter hoje problemas de austeridade orçamental no curto prazo, não é? Mas no longo prazo eles vão ter e vão ficar expostos, muito expostos, à necessidade de reparar infraestruturas destruídas ou danificadas por tempestades. E material também dessa conferência de Londres,
Enfim, não é nada que os presentes aqui não conheçam, que é justamente, podemos ver aquela linha, não é? No fundo, que mostra, de facto, a tendência para um aumento do número de eventos climáticos extremos, inundações, ondas de calor, fenómenos relacionados com as alterações climáticas e também os prejuízos cobertos e descobertos. Portanto, ou seja, há uma tendência para um maior número, mas há também uma tendência para uma maior quantidade de prejuízos e também para uma maior quantidade de prejuízos não cobertos, o que é natural. As companhias de seguros que sempre financiaram esta investigação, é verdade. Quando os governos não ligavam a isto, as companhias de seguros, por razões óbvias, não é, de interesse próprio, financiavam investigações nesta área e começam a afastar-se de áreas de negócio que tenham uma relação direta, ou pelo menos evidente, direta não será, mas evidente sim, com as alterações climáticas. E a Agência Internacional de Energia, que não é propriamente uma agência internacional caracterizada por grandes preocupações ambientais, num relatório também do mês passado, chamava a atenção para o facto verdadeiramente preocupante de que, com esta trajetória, nós vamos chegar a 2010, 2100, perdão, não é com mais 2 graus, é com mais 5,3 graus de temperatura média ou mesmo mais, não é? Portanto, no fundo, e também nesse estudo da Agência Internacional de Energia, o que nós vemos é, de facto, em relação ao ano anterior, a 2012, vemos que só na área das emissões de gases de efeito de estufa associadas à produção de energia, nós tivemos um crescimento de 1,4% das emissões em 2012. Fenómenos curiosos também, os Estados Unidos baixaram as emissões em 200 milhões de toneladas, megatoneladas. Curiosamente, o recurso dos norte-americanos a combustíveis fósseis não convencionais está a produzir, apesar de tudo, uma diminuição das emissões diretas nos Estados Unidos. No caso da Europa, nós temos uma diminuição também menos significativa, menos 50 milhões de toneladas, embora, por exemplo, num país como a Alemanha, nós tivemos uma emissão das emissões. A China aumentou, mas aumentou menos. O Japão aumentou bastante, cerca de 70 milhões de toneladas. Alguns apontamentos que me parecem importantes. Os Estados Unidos apostaram numa estratégia de autonomia energética do ponto de vista da segurança de abastecimento. Ou seja, aquilo que, de facto, a administração Obama tem feito é, fundamentalmente, uma segurança de abastecimento. É, enfim, depender menos dos combustíveis fósseis de zonas instáveis, consideradas instáveis estrategicamente. E a questão das consequências globais, infelizmente, não tem estado muito na agenda americana. E reparem, por exemplo, que nós temos claramente uma mudança no perfil energético americano do carvão para o gás de xisto, que tem muito menos emissões, mas o carvão americano está a ser vendido na Europa a um preço de dumping. Portanto, as emissões não são feitas na América, mas são feitas na Europa, não é? E são feitas na Europa porque a Europa hoje está completamente à deriva, não é? As fontes não convencionais de gás natural e petróleo têm aspectos ambientais ainda não completamente avaliados. Ou seja, estas novas fontes, a coal bed methane, o shale gas, oil tar sands, que são, traduzimos em português como areias bituminosas, o coal based liquid e outras fontes não convencionais, têm impactos que não sabemos ainda. Por exemplo, o gás de xisto terá certamente impactos nos lençóis de água subterrânea, lençóis freáticos, porque utiliza uma técnica de fraturação hidráulica que é impossível que não tenha consequências negativas nas águas subterrâneas. Estas tendências, no fundo, nós estamos numa fase muito delicada, porque temos tendências que já vêm de trás, antes da crise, curiosamente, para uma regressão energética, isto é, para o aumento de fontes de combustíveis fósseis consideradas até há muito pouco tempo como ultrapassadas, ou seja, nomeadamente a intensificação do carvão. Portanto, em 2007, este slide fala de 2007, em 2007 o consumo de petróleo cresceu 1,1%, abaixo da média de 2006, o consumo de gás natural aumentou 3,1%, o que do ponto de vista
ambiental é positivo, o gás natural tem menos impacto ambiental do que o carvão, muito menos, do que o petróleo, mas o consumo de carvão foi o que mais aumentou em 2007, 4,5%. E esta tendência tem vindo, de facto, a acentuar-se. O World Resources Institute, no relatório deste ano, estima que mais de 1.199 centrais termoelétricas a carvão, e reparem, estamos a falar de centrais a carvão que não estão adaptadas com tecnologia de CCS, de captura e sequestro de carbono, são centrais que emitem o CO2 para a atmosfera, pura e simplesmente, estão encomendadas, não é? Portanto, e algumas delas estão encomendadas na Europa, não é? Na Polónia, na Alemanha, 10. O mercado de carbono europeu está agonizante. A tonelada do CO2 no mercado das emissões está a ser vendida a 2 euros e mesmo abaixo de 2 euros. O Parlamento Europeu teve um comportamento que eu não cheguei a perceber a razão, mas a verdade é que no dia 16 de abril o Parlamento Europeu votou contra uma proposta da Comissão para tentar fazer um reshaping do mercado das emissões, portanto retirar 800 milhões de licenças de emissão para tentar fazer subir o preço de cada uma delas, não é? E votou contra, mas felizmente no dia 3 de julho, portanto antes desta conferência, não é? O Parlamento voltou a fazer uma segunda votação e essa proposta foi aprovada. E em Portugal as coisas não vão melhor, como sabemos, também aqui. Em 2010, Portugal foi um dos 10 países com melhor desempenho no setor elétrico. A eletricidade representa 21% da energia final. Dessa eletricidade, 53% foi proveniente de recursos renováveis, as barragens, a água e o vento em especial. Um aumento muito significativo. O mais surpreendente é, claro que 2010 foi um bom ano do ponto de vista hídrico, mas mesmo descontando isso, de facto o aumento é único em termos internacionais. Nós passamos de 27,8% de eletricidade de fontes renováveis em 2008, subimos para 36,5% em 2009 e depois, de facto, um recorde de 53% em 2010. Isto significou uma redução em 10% da fatura de 8,2 mil milhões de euros na importação de combustíveis. Portanto, isto mesmo do ponto de vista da balança de pagamentos é uma aposta interessante. O Governo não pensa assim, não é? Portanto, e a verdade é que, para além do país ter mergulhado numa polémica sobre tarifas elétricas, em que a componente renovável foi diabolizada, mas diabolizada intencionalmente pelos homens das combustíveis fósseis, pelos homens do nuclear, não é? Que estão à espera do milagre do nuclear em Portugal, a verdade é que todos os objetivos têm sido reduzidos. Este Governo não tem visão estratégica para nada e também não é na energia que ia ter, não é? Portanto, estamos a ser governados por pessoas completamente... Enfim. Não posso esquecer que estou a falar para muitas pessoas, portanto, tem que ser bem educado. Aliás, deve ser bem educado, kantianamente falando, não é? É um fim a si próprio. Em 28 de fevereiro de 2013, o Governo reduziu as metas para 2020, a eletricidade a partir de fontes renováveis, o vento baixou para 5,3 gigawatts, o sol de 1,5 para um terço disso, uma ausência de visão estratégica da eletricidade, sobretudo na perspectiva de um verdadeiro mercado europeu. Temos problemas semelhantes na Alemanha, onde existe um enorme atraso na rede de transmissão de energia. Ou seja, os mesmos erros de condução estratégica desta crise que está a destruir a Europa, no que diz respeito às políticas económicas e financeiras, são os mesmos erros que nós encontramos na falta de visão, de coerência, de concepção do longo prazo nas políticas ambientais e estratégicas europeias e energéticas europeias. E isto leva a um desafio imenso. O desafio que nós temos para a transição, de facto, é imenso. O desafio que nós temos para uma grande transição é imenso. Um estudo também muito recente da McKinsey mostrava que para evitar uma subida da temperatura média de mais 2 graus centígrados precisaríamos de 45 bilhões à portuguesa, não é? Trillion à americana, 45 milhões de dólares até 2050. A concentração de gases de efeito de estufa seria de 450 ppm de CO2 equivalente. Ou seja, para nos mantermos em 2050 nesse patamar, teríamos de fazer este investimento
na eficiência energética, nas energias renováveis, na política de ordenamento do território, urbanismo, transportes, enfim, todos estes domínios. O mais provável, por este caminho, se não mudarmos, e certamente queremos mudar, é impossível não mudar, o mais provável é atingirmos em 2100, desculpem, é 100, não é 2010, 2100, entre 700 e 1200 ppm de CO2, o que seria o fim da civilização como a conhecemos. Que valores e instituições para uma transição rumo à sustentabilidade? Bom, antes de mais, vamos centrar-nos naquilo que já foi também abordado aqui nestas conferências, a questão do crescimento, não é? Do crescimento. E, de facto, um dos pais da economia ecológica, o Kenneth Boulding, disse tudo. Ele era um economista quando escreveu: quem acredita que o crescimento exponencial pode durar para sempre, num mundo finito, ou é louco ou é economista. Sem ofensa para os economistas, é alguém da classe que está a falar, não é? A locomotiva descontrolada do crescimento erode o ambiente, corrompe os governos e anestesia a lucidez dos indivíduos. Isto já sabemos, não é? De que mudança é que estamos a falar? De que transição é que estamos a falar? Eu gostaria de chamar a atenção para o facto de que esta transição, esta mudança, tem alguns antepassados ilustros. E eu proponho aqui um conjunto de conceitos que foram desenvolvidos nos últimos 150 e mais anos, desde logo por uma grande figura do pensamento e da política luso-brasileira, o José Bonifácio de Andrade e Silva, um dos pioneiros destas questões, que cunhou este conceito muito interessante. Ele, na altura, não havia a palavra ecologia e ele inventou uma que é a economia geral da natureza. Muito interessante. No fundo, ele defendia a tese de que a civilização humana teria de se acomodar à economia geral da natureza e não o contrário. Nós temos uma economia que trata a natureza e a ecologia como se fosse um estoque morto de matérias-primas. Ora bem, o Bonifácio de Andrade e Silva chamava a atenção, de facto, que não é assim. A economia é que tem que se adaptar à natureza e à ecologia. O John Stuart Mill, outro grande pensador, também economista, também filósofo, John Stuart Mill, não sei como é que apareceu ali um H, enfim. O estado estacionário, o stationary state e a arte de vida, a art of living, a arte de viver. O Pigou, um economista dos anos já da primeira parte do século XX, falava num produto social bruto, um social net product, um conceito bastante mais rico do que o produto interno bruto. Mais perto de nós, várias propostas, o Herman Daly e o Cobb, que falam num Index of Sustainable Economic Welfare, o Serge Latouche, bem conhecido, que fala no decrescimento, não é? O decrescimento não tem nada a ver com a recessão nem com a depressão, não é? Portanto, é uma política pública direcionada para decrescer cirurgicamente nos pontos que são disruptivos do ponto de vista civilizacional e do ponto de vista ambiental. A prosperidade sem crescimento, without growth, do Tim Jackson. Mais recentemente, o Roberto Constanza propunha também um Genuine Progress Indicator, um indicador global do progresso genuíno. E sabemos que nesta transição nós vamos precisar de uma multiplicidade de atores. Não são apenas as políticas públicas, também as políticas públicas que aqui entram. Nós sabemos que nesta transição tudo é necessário, as instituições, as políticas públicas, as ONGs, outros parceiros sociais, os partidos políticos, os meios de comunicação social, o sistema científico e académico é absolutamente indispensável, mas também a economia de mercado, as empresas, os mercados, a ética pública, a filosofia, a religião. No fundo, cada um de nós, como multissujeitos deste mundo, temos um papel a desempenhar na procura destes caminhos de transição. E penso que temos que ter a noção, voltamos aqui ao Jean-Baptiste Vico e à questão dos ciclos, temos que ter a noção, e por vezes é difícil, nos tempos sombrios e nos tempos de chumbo, como são estes que estamos a viver, é muito difícil, por vezes, perceber como é que é possível as coisas mudarem, não é? Passarem a ter uma cor mais auspiciosa. E, na verdade, se nós olharmos um bocadinho para a história dos 40, 50 anos da política de ambiente, 50 anos da política de ambiente, a nível internacional, nós vemos que tem uma estrutura cíclica, uma estrutura de expansão e de contração.
Evidentemente, nós hoje estamos numa fase de contração. Mas aquilo que existe de bom numa visão cíclica do tempo é perceber que um ciclo mau está condenado a terminar. Ou seja, de certa forma, quem luta nestes terrenos que são fundamentais para a nossa sobrevivência coletiva deve assumir um pouco aquela visão do navegador à vela, não é? Que sabe perfeitamente que o vento é aquilo que faz mover os navios, mas nem sempre há vento, não é? Mas temos que ter as velas preparadas para quando as coisas começarem a mudar. E de facto, eu penso que estes tempos em que parece que nada muda, em que tudo parece difícil, são tempos para nós ganharmos forças, prepararmos os barcos, consertarmos as velas, para nos lançarmos outra vez adiante. E, de facto, a energia vai ser um aspecto fundamental. Eu penso que para a transição, seja a transição a uma microescala, ou uma escala nacional, um bocadinho numa linha mais contida do Latouche ou do Jackson, seja uma grande transição, a energia, de facto, é absolutamente fundamental. E nós temos hoje uma janela de oportunidade de escolher um mix energético, porque não há nenhuma solução energética mágica, não há uma fonte única de energia, será sempre uma combinação. E corremos o risco, digamos assim, de escolher o mix errado, não é? Portanto, é preciso ter muito cuidado com isso. Eu penso que, no fundo, a janela que nós temos hoje, uma janela que já começou, mais auspiciosa, está numa fase um pouco complicada, mas certamente, numa fase mais para diante, vamos voltar a ter chance de inverter o rumo, e trata-se de escolher entre o risco do retorno do recalcado, que seria um mix energético de opções falhadas e desesperadas, seria o nuclear, mais carvão, as areias bituminosas, o metano submarino. Infelizmente, isto está a acontecer. Por exemplo, o Japão, neste momento, está a explorar um conjunto de opções a este nível, e a aposta num mix sustentável, que será com renováveis, com gás natural, com metano, com petróleo, com nuclear em phasing out, ou seja, no fundo, aproveitando as centrais que existem no sentido de acompanhá-las até ao seu desmantelamento, num quadro de regime internacional climático e energético que assegure a competição sem conflito. Portanto, no fundo, vejam que estamos a falar de um quadro realista, onde não podemos realizar tudo aquilo que gostaríamos, com certeza gostaríamos de prescindir do petróleo imediatamente, ou prescindir do nuclear imediatamente, mas estamos a falar de uma grande transição, estamos a falar de um sistema internacional. Não estamos a falar de um país, não estamos a falar de uma cidade, estamos a falar do planeta e da comunidade internacional. É isto que a grande transição é. Será difícil, mas não impossível. O ciclo de carvão fez-se sob o acicate das rivalidades nacionalistas na Europa. O ciclo do petróleo, porque reparem, dentro dos combustíveis fósseis nós temos ciclos. Não é? Temos um ciclo marcadamente do carvão, no século XIX, e numa parte fundamental do século XX. Importa não esquecer que quando a Europa, depois da Segunda Guerra Mundial, foi construída, começou a ser construída, nós vivíamos na Europa ainda na idade do carvão. Mas depois passámos para o petróleo, temos hoje muito gás natural também, já temos algumas renováveis. O ciclo do petróleo efetuou-se num dos mais difíceis períodos da história mundial, 2 guerras mundiais, a Grande Depressão, a Guerra Fria. O ciclo das renováveis necessita de um preço razoável da tonelada de carbono, necessita de um mercado, necessita, ou então, de políticas fiscais. Porque muito melhor do que o mercado de carbono era a capacidade de termos taxas sobre o carbono à escala planetária. Era muito mais simples. Mas a verdade é que não foi possível até hoje aplicar essas taxas a uma escala global, ou à escala da OCDE, por exemplo. Não quer dizer que não se deva continuar a insistir nisso, mas podemos ter isso, devemos ter os mercados de carbono, pelo menos enquanto não conseguirmos ter uma fiscalidade a nível da energia mais cosmopolita, não é? E de um Estado ao serviço do interesse público, bem como de empresas privadas agressivas, no fundo. Ou seja, para o mix energético positivo, nós precisamos de ter condições de políticas públicas que são fundamentais, e condições de mercado. Mas a prioridade são as políticas públicas. Eu recordo perfeitamente que antes de Copenhaga, o professor Stern, que fazia parte do nosso grupo de consultores da Comissão Europeia em matéria de energia e de alterações climáticas, teve uma grande reunião em Londres com fundos de investimento, fundos de pensões, fundos soberanos,
gente, eram 40 pessoas que representavam qualquer coisa como 13 bilhões de dólares, estamos a falar de 50 anos de PIB português, e essa gente estava disposta a investir fortemente nas energias renováveis e na transição para a eficiência energética, com uma condição fundamental. Era a garantia de que ia haver um acordo vinculativo em Copenhaga. Portanto, em Copenhaga, quem falhou não foram os mercados. Quem falhou foram as políticas públicas, foram os líderes políticos que não foram capazes de estar à altura das tarefas do nosso tempo. E a União Europeia também não está, de facto, a portar-se muito bem, como sabemos, não é? A União Europeia está a perder uma oportunidade gloriosa. A Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, que foi anunciada em 1950, foi fundada em torno do carvão e do aço. O carvão correspondia, nessa altura, a 82% da energia primária dos seis países que faziam parte da SECA. O petróleo representava, na altura, 8,5%. Em 1960, cá está, uma transição do carvão para o petróleo, apenas 48% era carvão. Em 1970, o petróleo dominava já com 60%. Em 2013, reina a fragmentação energética. A União Europeia depende de múltiplas fontes externas e eficiência renováveis em atraso. No fundo, o mais dramático, se a União Europeia desaparecer, a zona euro se fragmentar, nós não vamos só perder o euro, não é? Portanto, isso até seria talvez a perda mais aceitável. Nós vamos perder a escala de decisões políticas que interessam para a grande transição. E por isso é que me parece sempre muito perigoso quando nós tratamos de um assunto com a complexidade da zona euro, da União Europeia, com uma ligeireza, não é? Vamos voltar ao escudo ou vamos deixar... Estes assuntos, a questão fundamental é saber o que é que nós vamos perder com isso. Vamos perder a escala europeia. E se há alguma coisa que nós aprendemos da história da Europa é que sempre que os europeus destroem a Europa, a primeira coisa que fazem no dia a seguir é tentar reconstruí-la outra vez. Não vamos destruí-la, não é? Nós precisamos de valores para essa transição. Nós temos velhos valores e temos novos valores. Os velhos valores quais são? Eu já falei sobre eles. Temos uma visão ideológica do progresso, muitas vezes uma visão acrítica, religiosa, no sentido mais negativo do termo. Temos uma visão otimista sobre a ciência e a tecnologia. Temos uma visão, por vezes, excessiva acerca do papel do Estado, a centralidade do Estado. Temos uma concepção finalista da história, como se a história conduzisse apenas a um sentido, a uma direção. E temos uma imagem bélica da praxis política. Nós pensamos a política como um conflito, como um combate. Não é? Ora bem, os novos valores que estão a ser experimentados, que estão a surgir nas lutas pela transição, pela sustentabilidade, quanto à crise ambiental, permitem configurar um conjunto de novas atitudes. Eu penso que não podemos ainda dizer que estes valores estão consolidados, mas estão a emergir. Quais são eles? Uma visão pluralista da história, ou seja, em vez de uma visão linear, reduzida, monolítica de progresso, uma visão muito mais plural. Digamos, cada um é convidado a propor a sua própria agenda para o progresso da sua comunidade, da sua vida pessoal, do seu país, da união onde se encontra. Uma perspectiva crítica da tecnologia e da ciência. Não uma perspectiva contrária à ciência. Não uma perspectiva obscurantista, que deite fora o melhor da nossa tradição do ponto de vista epistémico, mas uma visão exigente da ciência e mais exigente ainda das aplicações tecnológicas. Uma visão mais modesta do Estado. O Estado é importante, nós percebemos a falta que ele faz na altura em que está a ser desmantelado, mas o Estado é apenas um dos atores, ou seja, não podemos pedir demasiado ao Estado. Um quarto valor muito importante, que é a recusa do fim da história. Não é? No fundo, o que está aqui em causa não é realizar uma agenda para a história, é permitir que a história continue. Não é? The show must go on. E a ação política tem que ser entendida como cooperação obrigatória, cooperação compulsiva. Uma coisa é seguramente certa, é que se continuamos com o paradigma da política como sendo o paradigma da guerra, o amigo contra o inimigo, não é? A lógica do amigo-inimigo, certamente então já perdemos a luta da transição. E isto, no fundo, traduz, explica-se. Isto, no fundo, conduz a um aspecto que está presente no Latouche, no Tim Jackson e muitos outros autores, que é esta nova ênfase na cultura da participação política local, sem perder visão global. As iniciativas de transição, na linha de Rob Hopkins, situa-se aqui. Eu penso que é nesta convergência prática, o campo
da aplicação dos novos valores está, de facto, na política visível da comunidade. Mas eu estou convencido que podemos aplicar estas perspectivas também a uma escala macro, uma escala muito maior. Eu vou ter que acelerar porque já estou, de facto, a demorar-me muito. Permitam-me só que rapidamente vos proponha aqui uma visão um pouco diferente da sustentabilidade, uma visão dinâmica, e vá buscar à nossa tradição filosófica, nomeadamente à teoria do movimento de Aristóteles, as 4 causas fundamentais, uma analogia com aquilo que me parecem ser as vertentes dinâmicas da sustentabilidade, ou seja, eu penso que nós podemos encontrar na causa final aristotélica o correspondente à dimensão social da sustentabilidade, na causa formal do Aristóteles o correspondente à dimensão ambiental. Não é o pilar, é a dimensão. Estamos a falar do movimento, não estamos a falar de coisas fixas. Podemos corresponder à dimensão económica da sustentabilidade, a causa material de Aristóteles, e à política e à dimensão da causa eficiente, à dimensão política e institucional. Eu vou acelerar aqui. E iríamos então à questão do caso português e como ilustração da questão da grande transição. Grande transição porquê? Porque, de facto, a escala da nossa civilização é uma escala global. Como o presidente Delano Roosevelt, que eu há pouco citei no seu primeiro discurso inaugural, agora cito no último discurso inaugural, em 45, quando ele dizia: aprendemos que não podemos viver em paz sozinhos, que o nosso bem-estar depende do bem-estar de outras nações longínquas. Aprendemos a ser cidadãos do mundo, membros da comunidade humana. Dizia ele em 45. É uma mensagem que continua a ser mais do que válida, infelizmente não está ainda suficientemente cristalizada na consciência das pessoas. E, de facto, esta escala global coloca-nos numa situação que é de estarmos juntos no perigo ou na esperança. E, olhando para as tentativas e os modelos do sistema internacional que já ocorreram, ou que são teoricamente possíveis, nós vemos que a escolha é muito limitada. Nós temos, claramente, um modelo que foi tentado e que falhou, o modelo da hegemonia unipolar. Foi o objetivo das políticas do presidente Bush filho. Temos uma situação neste momento que é uma situação de diretório imperial. Hoje em dia, no fundo, sabemos que estamos a criar um sistema internacional onde já não há um líder hegemónico incontestável, mas há um conjunto de forças significativas, os Estados Unidos, a China, a Índia, o Brasil, eventualmente, a União Europeia, se ela subsistir, e um modelo que não existe neste momento, mas que é um modelo que me parece que é o único que poderia garantir uma transição a uma grande escala, uma grande transição, aquilo que eu chamo a partilha federal da soberania. Isto significa não que vamos construir um Estado mundial, mas significa que vamos ser capazes de identificar zonas de interesse comum, uma agenda coletiva nas questões fundamentais e que vamos aí partilhar soberania, ou seja, todos por todos nas questões ontopolíticas. Muitos outros aspectos da vida dos povos, evidentemente, que se excluem de uma agenda federal deste tipo. E penso que o campo de experimentação deste caminho é a Europa. Nós estamos, no fundo, na Europa, a lutar muito mais do que pela Europa. Não é? Portanto, também, se a União Europeia se fragmentar, as consequências vão ser globais, não tenham ilusões, vão ser sentidas em todo o mundo. Mas também, se nós conseguirmos vencer os nossos demónios, ultrapassar os nossos medos mútuos, eu penso que as consequências vão ser também globais, vão ser positivas globalmente. O grande problema, e eu aqui cito o meu amigo o professor Ferreira do Amaral, é que o federalismo é, de facto, uma criatura desconhecida na Europa, não é? Desconhecida e mal vista, porque é uma espécie de espectro. Não são só os dirigentes políticos, também no meio académico, o federalismo é tratado desta forma pouco agradável que aqui está. E há uma espécie de literacia sobre o federalismo que eu penso que está por fazer e que tem que ser feita nesta crise. É uma tradição muito antiga, uma mistificação intelectual muito antiga. Eu diria que desde o David Mitrany, um funcionalista, até a senhora Thatcher, passando pelo meu amigo Francisco Louçã, pelo general de Gaulle, incluindo alguns ditos federalistas, como é o caso do ministro Schäuble, que se diz federalista, mas o federalismo dele não é o meu.
os europeus manifestam profunda ignorância no significado teórico, histórico e prático do federalismo. Ou seja, eu penso que a grande transição implicará um modelo, um software federal, e esse modelo de software federal tem uma relação muito íntima com o conhecimento da experiência histórica norte-americana. Eu penso que há que ter a humildade de perceber que há uma maquinaria política que foi desenvolvida nos Estados Unidos no período fundador e desenvolvida mais tarde, com a qual nós beneficiaríamos, não no sentido de uma adaptação, importação, mas no sentido de perceber, digamos assim, as nuances que estão relacionadas com esse mesmo software. E eu diria que há 5 razões principais, e passo a enunciá-las muito rapidamente. Em primeiro lugar, o federalismo defende uma concepção policêntrica do Estado, ao contrário do que é dito. Não há um super-Estado, porque não há um Estado vertical. Há uma concepção policêntrica, não vertical do Estado. A imagem é da rede. Há uma ligação, no fundo há um conjunto de sistemas de governo, o município, a comunidade local, a região, o Estado federado, a União Federal, que formam uma rede, uma malha política. E, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, existe um federalismo cooperativo entre Estados e a supremacia é de geometria variável. Nós, por exemplo, sabemos perfeitamente que nos Estados Unidos, no direito penal, só para dar um exemplo, podia falar noutras áreas, na educação, por exemplo, as competências são totalmente deixadas aos Estados. Não é? Por exemplo, o indulto, uma pena de morte, é uma competência do governador do Estado, não é uma competência do Presidente Federal. Isto é um exemplo claro de uma separação constitucional de competências entre sistemas de governo que colaboram, mas que são diferentes e têm constituições próprias. Não é? Como é sabido, cada Estado tem a sua Constituição e existe uma Constituição comum. E sempre que existe conflito entre a Constituição Estadual e a Federal, existe um Supremo Tribunal que analisa e que delibera e faz um acórdão sobre esses conflitos. E mesmo na despesa pública, é um aspecto que me parece interessante, praticamente só, muito recentemente, a despesa pública federal ultrapassou a despesa pública local e estadual. Há poucas décadas. Não é? Durante praticamente 200 anos, a experiência do federalismo americano sempre colocou mais competência orçamental nas cidades e nos Estados do que no governo federal. Este é um primeiro aspecto que me parece importante, a ideia de um policentrismo que se coaduna com a democracia. O segundo aspecto é justamente a questão do Estado de Direito. O federalismo é justamente o contrário daquilo que está a acontecer na Europa. Na Europa em que nós temos coisas horríveis, não é? Portanto, em que temos um pacto orçamental que é imposto aos parlamentos nacionais, temos decisões sobre um país, no caso de Chipre, que violam a própria lei europeia. Recordam certamente que em março, no primeiro pacote sobre Chipre, violava-se uma diretiva europeia de que protegia os depósitos bancários até 100 mil euros. Ora bem, a primeira proposta, que foi derrotada pelo Parlamento de Nicósia, não foi derrotada pelo Eurogrupo, foi pelo Parlamento de Nicósia, era uma proposta que ia às economias dos depositantes até 100 mil euros, violando completamente a lei. O Pacto Orçamental é uma lei internacional nova, um tratado internacional novo, que, em muitos aspectos, vai contra o Tratado de Lisboa. Portanto, é claramente o contrário de um processo democrático ou de um processo participativo. No software federal, nós temos o primado da visibilidade constitucional e do poder judicial nos conflitos entre poderes institucionais. Isto é justamente aquilo que nós nunca tivemos na Europa. Não é? Portanto, eu penso que é uma vergonha quando nós comparamos a forma como, ao longo da Constituição Europeia, sempre se procurou que os eleitores nacionais não votassem, ou pelo menos votassem o mais rapidamente possível e sem fazer muito barulho, na mudança dos tratados, e quando comparamos isso, por exemplo, com aquilo que foi a experiência norte-americana na Constituição Federal no final do século XVIII. E também é verdade, ainda já estou a adiantar-me um bocadinho, neste tópico específico do governo de leis e de idiomas, nós demorámos até 1920 para ter na Europa o conceito de Tribunal Constitucional e a Constituição Federal Americana, de 1787, introduziu justamente esse conceito na figura do Supreme Court. A terceira ideia que me parece fundamental. Um sistema federal é um sistema que coloca o centro no cidadão. Ou seja, no atual sistema europeu nós temos os governos, de certa forma, que dividem, que colidem entre si e que dividem os cidadãos também,
Em contrapartida, num sistema federal, nós temos um cidadão que, através da múltipla cidadania, tem capacidade de eleger e de ser eleito, de participar nos espaços públicos da sua cidade, da sua região, do seu Estado e da sua União. É um caráter fundamental da múltipla cidadania como força constitucionalmente prevista de legitimação. E o que eu vos dizia há pouco era isto, adiantei-me, como é que um povo de agricultores e comerciantes, no final do século XVIII, nos dá uma lição de democracia. A ratificação da Constituição Federal em 1787-88 é um espetáculo absolutamente inédito de democracia. Não é? A Constituição foi elaborada por um grupo de representantes dos Estados, em Filadélfia, mas entrou em vigor apenas depois de 13 eleições estaduais que nomearam parlamentos de ratificação ad hoc, ou seja, para esse efeito, e só depois de votação universal e de discussão entre os deputados eleitos é que se passou a assumir esse novo instrumento constitucional que foi a Constituição Federal. Quarta e penúltima característica, o indivíduo como maioria moral, ou seja, um dos aspectos também que me parece muito importante no federalismo é a prioridade do pluralismo sobre a homogeneidade como coração axiológico da cultura política, a centralidade do indivíduo como unidade política e moral. A centralidade do indivíduo não quer dizer que esteja aqui a defender a ideologia do individualismo, não. O que estou aqui a dizer fundamentalmente é que os direitos fundamentais, que é uma das grandes conquistas civilizacionais, ou são direitos fundamentais do indivíduo ou não são. Portanto, nós sabemos perfeitamente a que é que conduzem os direitos quando são aplicados a grupos. Não é? Portanto, acabam por ser direitos que esmagam os direitos individuais. O drama que foi na Europa, por exemplo, depois do fim da União Soviética, as minorias russas, que ficaram desprovidas de direitos por serem russas. Não é? Portanto, isso é justamente aquilo que, num sistema federal bem construído, não acontece. A centralidade dos direitos humanos na história do federalismo americano, aliás, é um exemplo disso, a Carta de Direitos, que foi os 10 primeiros aditamentos da Constituição, o fim da escravatura, a liberdade religiosa, a luta contra a segregação, as questões de género e de orientação sexual, ainda há muito pouco tempo a questão do casamento entre pessoas do mesmo sexo foi uma grande vitória do Supremo Tribunal contra as maiorias morais, em alguns Estados americanos. Foi, de facto, uma grande vitória. E a consciência do perigo das fações. No fundo, também porque o federalismo americano, e nomeadamente o presidente James Madison, ensinou-nos a perceber a delicadeza da fação em política. Ou seja, a fação, os grupos de interesse, são ao mesmo tempo inevitáveis, mas são um problema que nós temos que enfrentar através de uma boa Constituição. E, finalmente, a última característica que me parece fundamental para uma grande transição, e isto na Europa, precisamos disto de forma lancinante, não é? É de uma urgência enorme, que é saber quem somos, quem é que nós somos. Não é? Esta é uma questão central. Quem é que nós somos? Nós na Europa passamos a vida a fazer esta pergunta errada. Não é? Nós fazemos a pergunta, quem é que nós fomos? E a pergunta é, quem é que nós somos? E a pergunta acerca do que é que nós somos tem que ser posta no futuro. Quem é que nós queremos ser no futuro? Esta que é a questão central, não é? Portanto, uma identidade política como semântica do futuro e não metafísica naturalista das origens. A história, os campos de batalha da Europa estão cheios de gente que morreu por causa de identidades pensadas no sangue, no solo, na língua e na religião. E neste aspecto penso que Nietzsche tem toda a razão, no Assim Falava Zaratustra, quando dizia precisamos de uma nobreza nova, mas não é uma nobreza do fone, da origem, porque nós nascemos passivamente nas nossas famílias. A lotaria genética é uma coisa que não nos dá nenhuma característica, visto que há uma coisa que nós, ou melhor, dá-nos características, mas nós recebemos passivamente essas características. Aquilo que torna as pessoas o que elas são, não é apenas aquilo que elas recebem, mas aquilo que elas se tornam por si próprias, no comércio, no contacto com os outros. E nesse aspecto, dizia o Nietzsche que a verdadeira nobreza que interessava não era uma nobreza da origem, mas do wozu, do para onde. E penso que na Europa nós precisamos de uma identidade efetuada a partir do futuro e das tarefas a vencer para lá do agora, para lá. No fundo, nós temos que, na transição, na grande transição, temos de ser capazes de identificar as tarefas que temos pela frente e realizá-las em conjunto. E estou mesmo
enfim, a terminar, a escala europeia, de facto, é muito, muito importante para isto, não é? Portanto, nós precisamos da escala europeia por razões económicas, até para reformar a economia, até para combater este capitalismo financeiro asfixiante. Precisamos também da Europa para vencer a crise global do ambiente e das alterações climáticas, não é? Portanto, e para impedir fenómenos como aqueles que aconteceram depois da queda de Roma, que é o fenómeno de megadeath, não é? De desaparecimento demográfico violento. Os últimos 2 minutos, que é o tempo que eu demoro para tratar da parte final. Que corpo político para a grande transição? Ou seja, no fundo, esta é uma questão que me parece muito importante. De certa forma, as grandes teorias políticas foram também sempre teorias do corpo. É muito curioso porque nós pensamos a política, a polis, a cidade, o Estado, muitas vezes como projeção do corpo, como um grande corpo. Um corpo pode ser maior, pode ser menor. E, na verdade, nós temos aqui um problema de articulação entre corpos. A primeira questão fundamental é o corpo individual. Não é? Nós lutamos pelos direitos humanos porque a primeira obrigação que nós temos é em relação a nós próprios, em relação à nossa integridade física, à nossa integridade moral. Nós temos o dever, a obrigação e o direito de defender o nosso próprio corpo. Isto é a base da vida civilizada e da vida política. E depois temos o corpo do Estado, não é? As instituições que nós construímos para a paz e para a justiça, para podermos viver em conjunto uns com os outros, não é? Para construirmos uma habitação em que os direitos de uns e os deveres e os direitos de uns e de todos são respeitados, onde há equilíbrio entre direitos e deveres. Mas, e daí a questão da transição, nós hoje vivemos num mundo, durante séculos, durante milénios, só contavam estes dois: o corpo do indivíduo e o corpo do Estado ou da cidade. Mas hoje nós temos o corpo do mundo. Ou seja, nós hoje temos a capacidade, temos a questão da capacidade de carga, dos ciclos naturais, dos ecossistemas, temos a questão da crise global do ambiente. Portanto, uma grande transição tem que ser capaz de acomodar estes 3 corpos: o corpo ontológico do mundo, o corpo das instituições e o corpo de cada um de nós, como criaturas, como indivíduos. Não é? Eu terminava com 3 imagens. Temos o modelo do Leviathan, o modelo clássico, o grande Thomas Hobbes. É um modelo que fez o seu caminho e é um modelo que é mais aceitável que a anarquia, com certeza. Reparem, conseguem ver certamente a imagem, uma imagem do monarca. É um deus mortal. No fundo é uma figura real, mas que é formada por pequenos homens. Há uns homúnculozinhos que fazem o corpo. No fundo é a ideia de que o corpo do Estado é inseparável do corpo dos indivíduos que fazem parte da sociedade. Mas o limite do modelo hobbesiano de Estado é, de facto, a pirâmide vertical. Uma cadeia de comando. Uma estrutura que, de certa forma, acaba por limitar fortemente a capacidade expressiva dos indivíduos. Evidentemente que garante, como eu disse, alguns direitos fundamentais e é 1000 vezes preferível ao cenário da anarquia. Mas, provavelmente, nós não nos podemos contentar só com isso. Não é? O segundo modelo, também é do Hobbes, é o modelo da anarquia, da guerra civil. Não é? É o modelo da Jugoslávia a destruir-se, é o modelo dos países que estão em guerra civil. Pode ser o modelo da Europa, se a zona euro se fragmentar. Eu penso que nós estamos a construir um monstro na Europa, se não conseguirmos sair desta lógica terrível em que estamos mergulhados. O BMOS é, de facto, uma espécie de hiper-Jugoslávia, não é? É um monstro que devora os corpos, não os protege paternalisticamente como o Leviathan. Devora-os, não é? Portanto, condena-os ao conflito e à miséria. Então, como é que poderia ser a grande transição? Um corpo diferente. Eu penso que proponho-nos a imagem dos fratais. Eu penso que é uma imagem não só bonita, mas uma imagem muito forte do ponto de vista semântico. Não é? Os fratais é uma categoria nova, recente, foi introduzida nos anos 70 pelo Benoît Mandelbrot, uma grande figura do pensamento matemático. E, fundamentalmente, os fratais, como sabemos, é uma estrutura que, no todo, que no fundo reflete o todo nas partes, e o todo é uma composição de partes idênticas. E permite, no fundo, configurações deste tipo. Permite, no fundo, o quê? Permite, de facto, redes muito fortes
redes de solidariedade, de entrosamento muito fortes. Se uma parte da estrutura fratal é danificada, facilmente é possível reconstituí-la. Eu penso justamente que o federalismo republicano é uma estrutura fratal, do ponto de vista político. No sentido em que, reparem, que os mesmos princípios se aplicam em todas as escalas da esfera pública e da esfera política. Ou seja, o princípio da democracia participativa e representativa, o princípio do Estado de Direito, o princípio dos direitos fundamentais, o princípio do escrutínio constitucional, o princípio das liberdades fundamentais de expressão, de organização, de reunião, etc., encontra-se na escala da pequena cidade, da pequena região, do Estado, da União. Ou seja, permite, de facto, uma circulação de energia positiva do coletivo, da vontade geral segmentada nessas unidades políticas, que nenhuma outra estrutura mais antropomórfica permite. Portanto, eu propunha-vos que nos libertássemos do corpo político antropomórfico para uma estrutura um pouco mais matemática, um pouco mais geométrica, mas certamente mais resistente para a grande transição que precisamos de fazer em conjunto. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado. Foi um bocado mais longo do que tinha pensado. Mas peço desculpa por isso. Não faz mal. Eu proponho que temos agora o tempo, são uns 10, 15 minutos no máximo para perguntas e respostas. Talvez pudéssemos recolher as perguntas e eu respondia. Sim, se calhar fazemos assim, se há algumas, se há pessoas com perguntas, depois fazemos um pequeno intervalo antes de começar o filme. Desculpa, sim. Há um microfone para este senhor aqui à frente. Se há mais perguntas, vamos juntar todas e depois dar uma resposta para sermos mais curtos. Faz favor. Ouve-se? Ok. Eu sou europeu residente em Portugal. Venho de um Estado federal, neste caso a Alemanha, porque nós também temos Estados federais aqui na Europa, como a Suíça, a Alemanha, se calhar a Áustria. Eu também sou federalista, mas acho que a nível europeu temos que esperar 2 gerações, 60 anos, porque a experiência que temos tido não tem sido suficientemente boa. Eu discordo consigo sobre a causa de Chipre. Também li o seu artigo sobre Chipre que desgostei. Por exemplo, lembro a história que tivemos aqui em Portugal do BPN, onde o contribuinte já meteu 8 milhares de milhões de euros no BPN e não vejo necessidade para isso. As pessoas acham que têm que suportar o risco que correm. Em relação à primeira parte, à transição, faltou-me uma ideia que para mim é central, que é a questão da consciência das pessoas. Porque se os Estados hoje, ou as sociedades hoje em todo o mundo consomem tanta energia, podemos questionar-nos, é preciso tanta energia? Precisamos de manter esse modelo civilizacional? Precisamos de gastar tanto carro e viagens e não sei o quê? Essa transição que você provavelmente chama pequena, suponho que é o filme que vem, mas eu não o conheço. Noutros sítios, em comunidades, em grupos de ecologia, etc., em ONG, advogam outro tipo de sociedade. E não é só a questão como é que vamos garantir uma base energética mais saudável e menos poluente para as necessidades que temos, mas se calhar temos que questionar as nossas necessidades, porque essas necessidades são muito relativas. Obrigado. Muito obrigado. Há mais perguntas? Sim, só favor.
Boa tarde, professor. Fala a Maria João. Um esclarecimento, estava muito... Não sabia porque é que votaram assim na Europa, mas anda distraído. O seu amigo externo publicou um trabalho sobre a chamada bolha de carbono. Portanto, os ativos financeiros estão a ser aplicados na compra de recursos por todo o mundo, e nomeadamente na compra de contratos de exploração. Aquilo que se sabe é que o nível de investimento escriturado nos bancos de investimento é de tal maneira que, se por acaso nós não consumíssemos as reservas potenciais que correspondem ao investimento feito, eles perderiam tanto dinheiro que teríamos uma nova crise financeira como a de 2008. Portanto, isso já é conhecido como The Carbon Bubble. Já há livros e estudos, e nomeadamente nos Estados Unidos há bastante atenção a isso. E, segundo as minhas fontes, na União Europeia havia um lobbying como nunca tinha havido ao nível do Parlamento. E era só, pronto. Não quero fazer mais nenhuma pergunta. Tá, obrigado. Ok, mais uma última aqui à frente. Boa tarde. O enfoque da sua comunicação realmente foi essencialmente num nível mais macro. Portanto, eu sei que é um apologista realmente de um modelo federal, e nomeadamente do modelo federal americano, o que me deixa um bocadinho surpreendido, porque também sabemos que, apesar de haver, em teoria, realmente características muito interessantes do modelo, na prática nós temos, de facto, uma nação que se impôs de uma forma hegemónica e que tem problemas internos. Sei lá, temos coisas absolutamente inconcebíveis, como uma corporação multinacional com sede nos Estados Unidos, a Monsanto, que tem um comportamento absolutamente execrável, para dizer uma palavra relativamente suave, e temos muitas outras. Portanto, enfim, o facto dos Estados Unidos nunca terem assinado Kyoto, enfim, não vou estar a enunciar, porque realmente acho que há muitos exemplos para uma praxis que de facto está muito longe mas aquilo que eu fiquei um bocadinho talvez mais preocupado, foi que o papel do cidadão ficou muito diluído, ou pelo menos eu senti isso, e por isso se calhar pedia para eventualmente me contradizer. Porque, de facto, acho que a grande transição tem que ter uma componente individual fortíssima, porque senão o cidadão vai continuar reduzido à sua impotência, ao seu conformismo e ao papel de consumidor, que é aquele que realmente o sistema globalizado tem, digamos, empurrado o cidadão global. E, de facto, acho que a grande transição tem que ser essa. Tem que se passar de uma posição de impotência e de conformismo do cidadão para uma posição, para uma postura proativa e verdadeiramente transformadora, que tem que começar em cada um de nós. Porque senão não vai acontecer absolutamente nada, com modelos fantásticos, modelos federais, etc. Porque senão, e eu acho que realmente a potência tem que vir de cada um de nós. Muito bem. Ok, temos sim, vamos parar aqui. Okay. Tá. Daqui, como há uma luz que bate, nem sempre se consegue ver se havia mais alguma mão ou não. Muito obrigado pelas observações, pelas questões que permitem muito brevemente reequilibrar alguns aspectos da minha intervenção. Esta intervenção foi, de facto, ambiciosa, no sentido em que tinha muito, enfim, 5 pontos e procurava, sobretudo, eu lembro certamente que eu apelei também a uma leitura ou uma recepção desta minha intervenção com o diálogo que procurei estabelecer com outras correntes de transição. E procurei, no fundo, realçar aquele aspecto que me parece, e
continuo a repeti-lo, me parece ausente em alguns autores, em algumas pessoas que trabalham nestes domínios, e que é justamente aquilo que explica a razão pela qual propus a ideia da grande transição e foquei, até talvez nem tanto tempo quanto desejaria, nos aspectos mais macro, não é? Que foram identificados como aspectos mais macro, nomeadamente a questão do software do federalismo. Agora, peço evidentemente a vossa compreensão para que nada do que eu disse aqui sobre a grande transição invalida aqueles aspectos que têm a ver justamente com o sujeito, com a comunidade, que eu repeti várias vezes, que são essenciais, não é? Portanto, mesmo no software do federalismo, um dos aspectos, dos 5 aspectos que me parecem que fazem parte desse software, e é uma proposta de leitura pessoal que eu faço do federalismo, que não tem nada a ver com uma, como eu disse, é um software que nós vimos surgir historicamente num período e num país específico, num período no século XVIII, na Revolução Americana, mas aquilo que eu estou aqui a defender é uma estrutura muito mais universal, por isso mesmo utilizei a expressão software, e não temos que agarrar no hardware e nas coisas que certamente nos desagradam nos Estados Unidos. Não estou aqui a falar de uma transição que seria, evidentemente, reduzida no seu impacto universal, porque estaria muito dependente de uma experiência nacional específica, ou de uma experiência política específica. Portanto, aquilo que eu disse acerca dos fratais, nomeadamente, aplica-se também em relação às atividades, à iniciativa dos cidadãos, à capacidade dos cidadãos e dos municípios e dos governos locais para fazerem aplicações de políticas de sustentabilidade relacionadas com a energia, relacionadas com a agricultura, relacionadas com o urbanismo, com os transportes, a uma escala local. Todavia, julgo que é sempre importante não perceber ou não esquecer que aquilo que faz sentido é a estrutura, é a malha, digamos assim, é a existência de uma estrutura que permite a sinergia, que permite, no fundo, que cada uma dessas iniciativas seja capaz de ter um eco, seja capaz de ser mais forte do que a soma, que o todo seja mais forte do que a soma das partes. Isto é, não me parece que sem cuidarmos dessa dimensão da grande transição, nós tenhamos possibilidade de sequer conseguir salvaguardar as experiências e as inovações e os avanços que conseguimos a nível local, a nível regional, a nível municipal ou a nível estadual. Portanto, penso que esse é um aspecto, enfim, queria focar muito esse aspecto. Quanto a outras questões da bolha de carvão, eu penso que não houve nenhuma oposição em relação àquilo que dissemos os dois, não é? Portanto, eu falei no Stern 2009, num contexto diferente, antes de Copenhaga, e falei no regresso ao carvão, falei nos riscos que estão associados a isso, portanto, penso que complementou a minha informação. Quanto à questão do Chipre e do federalismo alemão, enfim, penso que teríamos que dispor de um bocadinho mais de tempo para conversarmos sobre isso. Deixei alguns elementos aqui que podem ser interessantes. Eu diria, só para não passar completamente em branco as suas interrogações, que a questão fundamental na Europa neste momento não é aquilo que é desejável, é aquilo que é possível e aquilo que é necessário. E não me parece que tenhamos condições para aguentar muitos anos sem começar essa obra do federalismo europeu. Isto é, sem termos um ponto de Arquimedes onde começar a construir. Não é? E isso passará, sem dúvida, não apenas pelas questões que doem mais, a dívida pública, a questão do sistema bancário, mas passará também pela democracia, o déficit democrático clamoroso que falta na Europa, não é? E passará, sem dúvida, pelas questões comuns do desenvolvimento sustentável, não é do crescimento. E isso, sem dúvida, que o desafio energético é absolutamente indispensável. Ou seja, uma das áreas que me parece mais promissora do ponto de vista da inovação, do ponto de vista do desenvolvimento do tecido económico, da criação de oportunidades de emprego, numa perspectiva de sustentabilidade, numa perspectiva de minimização dos impactos ambientais,
é justamente a energia. Uma política energética à escala europeia. Não uma política energética alemã, portuguesa, ou espanhola ou inglesa, mas uma política energética europeia. Isso pode ser um ponto fundamental. Como, aliás, como sabemos, o início da construção europeia começou em torno do carvão, não é? E do aço, sem dúvida. E agora nós precisamos de ultrapassar essa idade do carvão e do aço. Não é? Muito obrigado. Do Estado de Direito, o princípio dos direitos fundamentais, o princípio do escrutínio constitucional, o princípio das liberdades fundamentais de expressão, de organização, de reunião, etc., encontra-se na escala da pequena cidade, da pequena região, do Estado, da União. Ou seja, permite, de facto, uma circulação de energia positiva do coletivo, da vontade geral segmentada nessas unidades políticas, que nenhuma outra estrutura mais antropomórfica permite. Portanto, eu propunha-vos que nos libertássemos do corpo político antropomórfico para uma estrutura um pouco mais matemática, um pouco mais geométrica, mas certamente mais resistente para a grande transição que precisamos de fazer em conjunto. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado. Foi um bocado mais longo do que tinha pensado, mas peço desculpa por isso. Não faz mal. Eu proponho que temos agora o tempo, são uns 10, 15 minutos no máximo para perguntas e respostas. Talvez pudéssemos recolher as perguntas e eu respondia. Sim, se calhar fazemos assim, se há algumas, se há pessoas com perguntas, depois fazemos um pequeno intervalo antes de começar o filme. Desculpa, sim. Há um microfone para este senhor aqui à frente. Se há mais perguntas, vamos juntar todas e depois dar uma resposta para sermos mais curtos. Faz favor. Ouve-se? Ok. Eu sou europeu residente em Portugal. Venho de um Estado federal, neste caso a Alemanha, porque nós também temos Estados federais aqui na Europa, como a Suíça, a Alemanha, se calhar a Áustria. Eu também sou federalista, mas acho que a nível europeu temos que esperar 2 gerações, 60 anos, porque a experiência que temos tido não tem sido suficientemente boa. Eu discordo consigo sobre a causa de Chipre. Também li o seu artigo sobre Chipre que desgostei. Por exemplo, lembro a história que tivemos aqui em Portugal do BPN, onde o contribuinte já meteu 8 milhares de milhões de euros no BPN e não vejo necessidade para isso. As pessoas acham que têm que suportar o risco que correm. Em relação à primeira parte, a transição, faltou-me uma ideia que para mim é central, que é a questão da consciência das pessoas. Porque se os Estados hoje, ou as sociedades hoje em todo o mundo, consomem tanta energia, podemos questionar-nos, é preciso tanta energia? Precisamos de manter esse modelo civilizacional? Precisamos de gastar tanto carro e viagens e não sei o quê? Essa transição que você provavelmente chama pequena, suponho que é o filme que vem, mas eu não o conheço. Noutros sítios, em comunidades, em grupos de ecologia, etc., em ONG, advogam outro tipo de sociedade. E não é só a questão como é que vamos garantir uma base energética mais saudável e menos poluente para as necessidades que temos, mas se calhar temos que questionar as nossas necessidades, porque essas necessidades são muito relativas. Obrigado. Muito obrigado. Há mais perguntas? Sim, só por favor.
Boa tarde, professor. Fala a Maria João. Um esclarecimento, estava muito... Não sabia porque é que votaram assim na Europa, mas anda distraído. O seu amigo externo publicou um trabalho sobre a chamada bolha de carbono. Portanto, os ativos financeiros estão a ser aplicados na compra de recursos por todo o mundo, e nomeadamente na compra de contratos de exploração. Aquilo que se sabe é que o nível de investimento escriturado nos bancos de investimento é de tal maneira que, se por acaso nós não consumíssemos as reservas potenciais que correspondem ao investimento feito, eles perderiam tanto dinheiro que teríamos uma nova crise financeira como a de 2008. Portanto, isso já é conhecido como The Carbon Bubble, já há livros e estudos, e nomeadamente nos Estados Unidos há bastante atenção a isso. E, segundo as minhas fontes, na União Europeia havia um lobbying como nunca tinha havido ao nível do Parlamento. E era só, pronto. Não quero fazer mais nenhuma pergunta. Tá, obrigado. Ok, mais uma última aqui à frente. Boa tarde. O enfoque da sua comunicação realmente foi essencialmente num nível mais macro. Portanto, eu sei que é um apologista realmente de um modelo federal, e nomeadamente do modelo federal americano, o que me deixa um bocadinho surpreendido, porque também sabemos que, apesar de haver, em teoria, realmente características muito interessantes do modelo, na prática nós temos, de facto, uma nação que se impôs de uma forma hegemónica e que tem problemas internos. Sei lá, temos coisas absolutamente inconcebíveis, como uma corporação multinacional com sede nos Estados Unidos, a Monsanto, que tem um comportamento absolutamente execrável, para dizer uma palavra relativamente suave, e temos muitas outras. Portanto, enfim, o facto dos Estados Unidos nunca terem assinado Kyoto, enfim, não vou estar a enunciar, porque realmente acho que há muitos exemplos para uma praxis que de facto está muito longe mas aquilo que eu fiquei um bocadinho talvez mais preocupado, foi que o papel do cidadão ficou muito diluído, ou pelo menos eu senti isso, e por isso se calhar pedia para eventualmente me contradizer, porque de facto acho que a grande transição tem que ter uma componente individual fortíssima, porque senão o cidadão vai continuar reduzido à sua impotência, ao seu conformismo e ao papel de consumidor, que é aquele que realmente o sistema globalizado tem, digamos, empurrado o cidadão global. E, de facto, acho que a grande transição tem que ser essa. Tem que se passar de uma posição de impotência e de conformismo do cidadão para uma posição, para uma postura proativa e verdadeiramente transformadora, que tem que começar em cada um de nós. Porque senão não vai acontecer absolutamente nada, com modelos fantásticos, modelos federais, etc. Porque senão, e eu acho que realmente a potência tem que vir de cada um de nós. Muito bem. Ok, temos sim, vamos parar aqui. Okay. Tá. Daqui, como há uma luz que bate, nem sempre se consegue ver se havia mais alguma mão ou não. Muito obrigado pelas observações, pelas questões que permitem muito brevemente reequilibrar alguns aspectos da minha intervenção. Esta intervenção foi, de facto, ambiciosa, no sentido em que tinha muito, enfim, 5 pontos e procurava, sobretudo, eu lembro certamente que eu apelei também a uma leitura ou uma recepção desta minha intervenção com o diálogo que procurei estabelecer com outras correntes de transição. E procurei, no fundo, realçar aquele aspecto que me parece, e continuo a repeti-lo,
me parece ausente em alguns autores, em algumas pessoas que trabalham nestes domínios, e que é justamente aquilo que explica a razão pela qual propus a ideia da grande transição e foquei, até talvez nem tanto tempo quanto desejaria, nos aspectos mais macro, não é? Que foram identificados como aspectos mais macro, nomeadamente a questão do software do federalismo. Agora, peço evidentemente a vossa compreensão para que nada do que eu disse aqui sobre a grande transição invalida aqueles aspectos que têm a ver justamente com o sujeito, com a comunidade, que eu repeti várias vezes, que são essenciais, não é? Portanto, mesmo no software do federalismo, um dos aspectos, dos 5 aspectos que me parecem que fazem parte desse software, e é uma proposta de leitura pessoal que eu faço do federalismo, que não tem nada a ver com uma, como eu disse, é um software que nós vimos surgir historicamente num período e num país específico, num período no século XVIII, na Revolução Americana, mas aquilo que eu estou aqui a defender é uma estrutura muito mais universal, por isso mesmo utilizei a expressão software, e não temos que agarrar no hardware e nas coisas que certamente nos desagradam nos Estados Unidos. Não estou aqui a falar de uma transição que seria, evidentemente, reduzida no seu impacto universal, porque estaria muito dependente de uma experiência nacional específica ou de uma experiência política específica. Portanto, aquilo que eu disse acerca dos fratais, nomeadamente, aplica-se também em relação às atividades, à iniciativa dos cidadãos, à capacidade dos cidadãos e dos municípios e dos governos locais para fazerem aplicações de políticas de sustentabilidade relacionadas com a energia, relacionadas com a agricultura, relacionadas com o urbanismo, com os transportes, a uma escala local. Todavia, julgo que é sempre importante não perceber ou não esquecer que aquilo que faz sentido é a estrutura, é a malha, digamos assim, é a existência de uma estrutura que permite a sinergia, que permite, no fundo, que cada uma dessas iniciativas seja capaz de ter um eco, seja capaz de ser mais forte do que a soma, que o todo seja mais forte do que a soma das partes. Isto é, não me parece que sem cuidarmos dessa dimensão da grande transição, nós tenhamos possibilidade de sequer conseguir salvaguardar as experiências e as inovações e os avanços que conseguimos a nível local, a nível regional, a nível municipal ou a nível estadual. Portanto, penso que esse é um aspecto, enfim, queria focar muito esse aspecto. Quanto a outras questões da bolha de carvão, eu penso que não houve nenhuma oposição em relação àquilo que dissemos os dois, não é? Portanto, eu falei no Stern 2009, num contexto diferente, antes de Copenhaga, e falei no regresso ao carvão, falei nos riscos que estão associados a isso, portanto, penso que complementou a minha informação. Quanto à questão do Chipre e do federalismo alemão, enfim, penso que teríamos que dispor de um bocadinho mais de tempo para conversarmos sobre isso. Deixei alguns elementos aqui que podem ser interessantes. Eu diria, só para não passar completamente em branco as suas interrogações, que a questão fundamental na Europa neste momento não é aquilo que é desejável, é aquilo que é possível e aquilo que é necessário. E não me parece que tenhamos condições para aguentar muitos anos sem começar essa obra do federalismo europeu. Isto é, sem termos um ponto de Arquimedes onde começar a construir. Não é? E isso passará, sem dúvida, não apenas pelas questões que doem mais, a dívida pública, a questão do sistema bancário, mas passará também pela democracia, o déficit democrático clamoroso que falta na Europa, não é? E passará, sem dúvida, pelas questões comuns do desenvolvimento sustentável, não é do crescimento. E isso, sem dúvida, que o desafio energético é absolutamente indispensável. Ou seja, uma das áreas que me parece mais promissora do ponto de vista da inovação, do ponto de vista do desenvolvimento do tecido económico, da criação de oportunidades de emprego, numa perspectiva de sustentabilidade, numa perspectiva de minimização dos impactos ambientais, é justamente a energia.
uma política energética à escala europeia. Não uma política energética alemã, portuguesa, ou espanhola ou inglesa, mas uma política energética europeia. Isso pode ser um ponto fundamental. Como, aliás, como sabemos, o início da construção europeia começou em torno do carvão, não é? E do aço, sem dúvida. E agora nós precisamos de ultrapassar essa idade do carvão e do aço. Não é? Muito obrigado.